terminando ou disponíveis para vocês. Então, a primeira questão tem aí: explique sucintamente a diferença entre autodifusão e interdifusão. Então, se a gente for um pouquinho lá atrás, deixa eu chegar aqui. Lá nas aulas, cadê? A gente mostrou um negocinho desse daqui, tá? Que basicamente aqui eu tenho um movimento de um elemento puro. Então, em um elemento puro, os átomos podem sair da posição que ele ocupa para ocupar um espaço vazio à frente. Então, esse movimento, quando ocorre dentro de um material puro, nós temos a autodifusão. Se ocorre em um material ou com mistura de dois ou mais materiais, ou dois ou mais átomos diferentes, aí nós temos a interdifusão. Então, por exemplo, aqui, no caso aqui desse movimento de lacunas, eu tenho uma autodifusão. E aqui, por exemplo, no cobre e do níquel, nós vamos ter a interdifusão. Então, recapitulando aqui, sucintamente a diferença entre autodifusão e interdifusão. Cadê? Tem que ter frescurinha. Pronto. Não, lápis vermelho vai ficar aqui uma mistura de vermelho e preto, e vermelho e preto nunca é uma mistura boa. Vamos de verde. Então, no caso aqui, autodifusão, difusão em materiais são esses, tá? Puros. Chegou alguém? E a interdifusão, a difusão, eu vou colocar aqui de forma genérica, em materiais. Não, o composto vai ficar ruim. Vai aqui, vou botar aqui composto só para dois ou mais materiais ou átomos diferentes. Alguma dúvida aí nesse conceito? Alguma pergunta? Café. Nenhuma dúvida não, né? A segunda questão. A segunda questão é uma questão, digamos assim, um pouco mais, como poderíamos dizer, para a gente pensar um pouquinho. Diz o seguinte: a autodifusão envolve um movimento de átomos que são todos do mesmo tipo. Então, a segunda questão já responderia lá a primeira, tá? Portanto, ela não está sujeita a observação por variação da composição. Porque, por exemplo, na interdifusão, se nós colocamos... Cadê? Não, verde. Temos aqui um átomo A e um átomo B. Então, se a gente coloca o átomo A com o átomo B, vai ter uma mistura desses átomos. Então, dá para a gente estudar a composição. Então, se eu tenho uma barrinha aqui e um metal que é formado por bolinhas verdes e bolinhas verdes sem ser preenchida, a gente consegue saber a composição em cada pedacinho desse. Então, por exemplo,
a quantidade de bolinhas verdes pintadas ou preenchidas está maior nesse pedaço aqui do que nesse outro. Então a gente tem como saber isso, tem como se verificar isso. Agora, numa barrinha, que é tudo bolinha da mesma cor. Como é que a gente faz para descobrir que há a difusão nesse caso? Alguém tem ideia? E eu perdi a xícara. Achei. Alguém? Pergunta a vocês. Se a gente conseguisse marcar, colocar uma espécie de marcador em uma bolinha dessa daqui, a gente teria como acompanhar essa bolinha? Em uníssono? Sim! Teríamos. Sim. Poxa, gostei. Fiquei com medo desse sim, mas beleza, valeu. Então, o que é que acontece? Para se estudar esse tipo de autodifusão, normalmente se coloca marcadores radioativos. Radioativos. Então, basicamente, eu chego lá, marco um átomozinho com algum isótopo e vejo por onde esse isótopo andou. E aí eu consigo comprovar que houve a difusão no material. Tem alguns efeitos, por exemplo, um efeito chamado Kinkerdall. Acho que é com 2 Ks. Se não for, fica sendo. Que é basicamente estudado, colocado marcadores, ou como se fossem 2 marcadores dentro do material e a ver esse deslocamento desse marcador, tá? Então isso aqui é muito utilizado quando se fala de difusão de materiais de uma forma mais aprofundada. Mas é para vocês saberem que existe esse tipo de procedimento, tá? Então, para verificar a variação da composição, ou melhor, para como ocorre a difusão, basicamente é por marcadores radioativos, que aí se marca os átomos e aí consegue se perceber o movimento dos átomos. Dúvida até aí? Estou seguindo. Terceira questão. Opa. Diz o seguinte. A. Compare os mecanismos para atômicos para a difusão não vai sair não. Intersticial e por lacunas. B. Cite 2 razões pelas quais a difusão intersticial é normalmente mais rápida do que a difusão por lacunas. Então, na aula de ontem, nós mostramos este gráficozinho aqui. Deixa eu copiá-lo. Não era bem que eu queria que você ficasse não, mas tudo bem. Então, o que é que está acontecendo nesse gráfico aqui? Ou o que danado acontece se a gente quer a difusão por lacunas? Para que ocorra a difusão por lacunas e a intersticial, é preciso ter um espaço vazio. Então, por exemplo, para que esse átomo aqui se movimente, é necessário ter a existência desse espaço vazio. Então, o que é que vai acontecer? Ele só vai se movimentar para esse espaço vazio. Ele não vai se movimentar para onde tem esse átomo, nem para onde tem esse outro, nem para onde tem esse outro, nem para onde tem esse outro, nem para onde tem esse outro. Vai se movimentar para onde? Para esse ter um espaço vazio, porque, do ponto de vista energético, é mais fácil. Deixa eu voltar para lá. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ou quais seriam as perguntas? Compare os mecanismos atômicos para as difusões intersticiais e por lacunas. Então, para que ocorra um movimento por lacunas, tem que ter um espaço vazio.
E esse movimento por lacunas, o que é que vai acontecer? Esse primeiro gráfico aqui de cima, tá? Desceu. Então, o que é que acontece? Precisa ter energia. Aí, tendo essa energia, o que é que vai acontecer? Quebra-se as moléculas e depois que quebra-se as moléculas, distorce, afasta um pouquinho os átomos que estão próximos e ocupa o espaço vazio. Na difusão intersticial, a energia vai ser bem menor, vai afastar, apenas distorcer a região, tá? Que nesse nível maior aqui de energia. Chegou nesse nível maior aqui, eu estou distorcendo esses dois átomos que estão aqui e depois a difusão ocorre. Então, todos os dois, eu preciso de energia e no caso das lacunas, preciso de um espaço vazio para que ocorra a difusão. E aqui, para o intersticial, eu preciso que o interstício, para que o átomo vá, também esteja desocupado. Então, ele saiu daqui para cá, porque esse interstício estava desocupado. Então, preciso de espaço vazio e de energia. Por que? Qual a letra B? Cite as razões pelas quais a difusão intersticial é normalmente mais rápida do que a difusão por lacunas. Primeiro, aquela história do ônibus lotado. Se você tem um ônibus muito cheio e você é muito grande, então vai ter muito mais dificuldade para se locomover do que alguma coisa muito pequena. Então, por exemplo, o exemplo que eu utilizei ontem, há uma formiguinha dentro do ônibus, que vai ter uma mobilidade muito maior do que qualquer ser humano. Por quê? Porque a formiguinha é bem menor e se movimenta com maior facilidade entre os obstáculos que ela encontra. Então, a difusão intersticial é bem mais rápida do que a difusão por lacunas, pelo átomo ser pequeno e pelo fato dele ser pequeno, necessitar de menos energia para a locomoção. Dúvidas? Pode prosseguir. Opa. Voltando. Vindo para cá. Quarta questão. Vamos nesse ritmo aqui, daqui a pouco a gente termina. Que afinal de contas é sexta-feira. Quarta questão. Explique sucintamente o conceito de regime estacionário à medida que este se aplica à difusão. Estava tentando encontrar uma analogia para deixar esse negócio mais claro para vocês. Basicamente é o seguinte: no regime estacionário, a proporção que o material está se difundindo, está entrando no material e se difundindo pelo material, é igual à proporção que ele está saindo. Em outras palavras, não existe retenção do material que está se difundindo dentro do material. Deixa eu tentar explicar melhor. Imaginem uma peneira. Tá? Essas peneiras aí, por exemplo, pega uma peneirinha aí, dessa que a gente tem em casa. Aí você pega essa peneira e coloca embaixo da torneira. O que é que vai acontecer com a água da torneira? Ou com a peneira embaixo da torneira? A água que está entrando, ela está entrando e está saindo na mesma proporção. Tá? Não tem retenção nenhuma de líquido ou de material sólido na peneira, porque é só água. Agora vamos imaginar o seguinte. Todo mundo já fez suco de goiaba? Eu não gosto muito não, mas vai lá. Tem gente que gosta. Então o que é que se faz com o suco? Como se faz suco de goiaba? Cadê? Será que tem alguma coisa? Suco de
Goiaba. Vamos ver aí um vídeo instrutivo de suco Fala de aí, goiaba. galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Entrando São as mais uma goiabas. receitinha. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como se faz um suco de goiaba, galera. Uma delícia, super natural, fica Tô super impressionado que gostoso. existe Só quem é fã de suco natural sabe como que é bom. um vídeo no bom, YouTube mas mostrando bom como é que se mesmo. faz suco de goiaba. Antes Mas de vamos tudo, lá. eu quero agradecer a todos os inscritos, sejam todos bem. A goiaba, liquidificador, açúcar. Isso é creme de leite, é? Parece. Não sei o que foi que colocou aí. Não sei o que é isso. Pronto, vamos chegar aqui. Isso é uma vitamina, não? Não, pois é, porque eu sou meio revoltado com esse negócio que suco pra mim tem que ser com água. Se botou leite, passa a ser vitamina. Eu acredito que ali naquele vídeo Ó, próximo galera, é ficou melhor. bem cremoso, ó. Não, Bem eu só quero só rosinha mostrar a também. parte da peneira. Agora a gente vai coar. Pronto. Ó, galera, eu tô... Então o que é que acontece aqui na peneira, tá? Se vocês olharem aqui, tem uma grande quantidade de suco retido na peneira, certo? O que é que está acontecendo nesse caso? Os grãozinhos de goiaba começaram a entupir a peneira, ou seja, tapar os buraquinhos da peneira. Então a quantidade de material que tem aqui na parte de cima, ela está saindo em uma velocidade bem devagar na parte de baixo. Isso é o tal do regime não estacionário. Então, no regime não estacionário, tem-se retenções de materiais durante o processo de difusão. No regime não estacionário, isso não acontece. Então, a concentração, ela independe do tempo. Ela vai ser sempre a mesma, independentemente do tempo. Então, Joselito, Oi. consequentemente tem um número maior de átomos. Não, o número de átomos é o mesmo. O que vai acontecer é que, por exemplo, na prática, o átomo, quando está se difundindo, ele vai encontrar uma série de defeitos no meio do caminho. E esses defeitos podem acelerar o movimento dele ou retardar o movimento dele. Então, não é uma coisa constante, não é Por exemplo, vamos fazer de conta que é o seguinte, deixa eu voltar aqui pro Todos os defeitos são como se fosse a peneira aí nesse caso. Isso, exatamente. Aí, por exemplo, vamos supor aqui que nos metais a gente tem os contornos de grão. Que nos contornos de grão, por não ter ordem, a difusão ocorre com uma facilidade um pouquinho maior. Aí nós temos aqui no meio as discordâncias. Então vamos supor que tem um átomozinho que está entrando aqui, tá? Então ele vem, aí ele encontrou um contorno de grão, ele vai um pouquinho mais rápido. Chegou na parte cristalina, aí ele começa devagarinho de novo. Só que você tem vários indo ao mesmo tempo. Então vai chegar um determinado ponto que vai encontrar algum defeito e isso aqui vai retardar ou acelerar esse movimento. No regime estacionário, a gente assume que tudo é uma perfeição. Então o átomo entra e segue na mesma velocidade durante todo o tempo, ou seja, não tem nenhum percalço para ele. Ele não vai ter nenhuma dificuldade. Então é aquela história que eu falei da peneira embaixo da torneira. Tá? Então a água vai passar e você não vai ter grandes mudanças ali. Então a proporção que o material está entrando é a mesma proporção que ele está saindo. No caso do suco de goiaba, normalmente, no início, você vai ter um movimento muito mais rápido, aí a peneira se fecha e a partir daí o movimento fica um pouquinho mais lento, aí por isso você tem que passar uma colher para sair tirando, tá? Então, mal comparando, é essa a diferença entre um regime estacionário e não estacionário. Aí, para responder aqui a pergunta... Chegou alguém? Aí esse regime estacionário, ele existe na prática? Não. Basicamente, ele serve para a gente ter uma noção, uma ideia de quanto é que vai ser o resultado. Então, por exemplo, aquele negócio lá sabe aquela conta que a gente faz lá, sei lá, você faz uma conta meia por cima? Então, só deve ter mais ou menos isso. É a ideia
desconsidere a gravidade, como é que chama? Isso, é uma aproximação gigantesca que a gente faz, mas essa aproximação gigantesca tende a dar resultados bem próximos ao o resultado real. Então é muito mais vantajoso você fazer essa aproximação, que você chega logo no resultado, do que fazer um cálculo muito rebuscado para dar uma diferença muito pequena. Então, por exemplo, nos processos que a gente vai dar uma estudadinha um pouquinho mais lá na frente, em outras questões, os processos de endurecimento superficial de materiais, a gente pode jogar esses valores pela primeira lei de Fick, considerando que tudo é regime estacionário, que aí o resultado vai ser muito próximo do que a gente fazendo pela segunda lei de Fick, que é um pouco mais complicada de ser feita. Então a gente tem uma aproximação, digamos que seria uma espécie de aproximação prática para resolver certos problemas. Então, cadê? Word. Então, voltando para cá. Depois do suco de goiaba. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, sucintamente, o conceito de regime estacionário. Então, no regime estacionário, a difusividade. Agora fiquei com dúvida no nome. Coeficiente de difusão. Tá aqui. O fluxo de difusão, isso tudo por causa de uma palavra. O fluxo de difusão é constante com o passar do tempo. Basicamente por quê? Porque não vai ter retenção de material quando a gente considera o sistema ou o regime estacionário. No regime não estacionário, aí passa a se considerar essa retenção de material. Esse fluxo já não é mais constante com o passar do tempo. Que aí nos problemas, que aí tem questões, por exemplo, práticas, tá? Então vamos supor aqui, por exemplo, para se fazer um tratamento, faz de conta que isso aqui é um forno. E aqui dentro desse forno eu coloco aqui sei lá, gás carbônico. Então, se a gente não fica aqui com uma fonte externa sempre jogando gás carbônico aqui dentro, o que é que vai acontecer com o passar do tempo com esse gás carbônico, que a partir do momento que o carbono começa a entrar dentro do material, qual é a tendência da concentração desse gás carbônico aqui? Diminuir. Tá? Então, só pelo fato disso aqui diminuir com o passar do tempo, consequentemente já deixaria de ser sistema estacionário. Então, para considerar o sistema estacionário, eu teria que dizer que no problema tem uma fonte aqui mantendo essa concentração de gás carbônico constante durante todo o tempo. Coisa que não acontece na vida prática. Dúvida aí mais nessa questão? Estou apertando tudo quanto é janelinha aqui, não acerto onde quero. Quinta questão. Explique sucintamente o conceito de força motriz. Força motriz é tudo aquilo que faz a gente se movimentar. Então, por exemplo, cadê? Vamos voltar aqui para o querido e adorado YouTube. Saltos. Pega isso aqui. E 9, totalizando 54 pontos. Cadê? Pronto, aqui.
O que é que faz as pessoas que fazem saltos ornamentais caírem? Lembrando Força que da essa gravidade. primeira e a segunda série, os saltos são mais simples. Depois temos Então, o saltos que danado muito mais fez elas virem difíceis. puxar E aí a pra entrada, terra? a entrada aí das chinesas. Alguém? A força gravitacional. Força gravitacional. Vamos às E notas. principalmente, tem que ter o quê? Nesse caso específico, uma determinada altura. Então, se eu tenho altura, tenho energia potencial e essa energia potencial depende da gravidade. Então, esse movimento só foi possível por causa da altura. Se a gente pegar aqui Cadê? Saltos mortais, tem? Estou aqui. Nesse outro caso aqui, qual foi a força motriz para a realização do salto? Ou dos saltos? A força mecânica, ou seja, a força do corpo fez com que conseguisse fazer esse negócio aqui. Danado para levar as pessoas a fazerem isso, mas danado é isso. Ah, essa aqui é legal. Então é o seguinte, a gente precisa sempre de alguma coisa para obter o movimento. Isso aqui é verdade, é? Coisa normal de ser feito. Então a gente precisa de alguma coisa para se fazer ou ter algum tipo de movimento. Ou seja, precisa de alguma força para que aquilo ocorra. Então, no caso da difusão, a força, o conceito de força motriz é aquela força que vai levar à realização da reação. Que no caso, para que ocorra a difusão, é a temperatura. Então, a temperatura é que vai fazer com que os átomos se movimentem, ou seja, estou dando energia aos átomos, e esses átomos estão fazendo um movimento de um lado para o outro. Então, essa temperatura é que vai ser a força motriz para as reações ou para que ocorra a difusão. Então, tenho a temperatura, que vai fazer o movimento dos átomos, e a letra B aqui, que diz qual é a força motriz para a difusão no regime estacionário, e essa força motriz para o regime estacionário, que além da temperatura, eu tenho que ter um gradiente de concentração. Ou seja, voltando aqui lá para o par de difusão, o átomo A e o lado B. Então, só vai ter difusão de A para B porque a concentração de A é muito grande nesse lado aqui e muito baixa nesse outro. Tá? Então, isso aqui é a força motriz para a difusão. E tudo isso só acontece por causa da temperatura. Dúvidas até aí? Sexta questão. Eu esqueci de dizer para vocês que boa parte dessas questões aqui foram retiradas do Callister. Então, por isso que tem essa aqui na seção 5.3. Eu acho que eu tenho aqui uma versão, qualquer coisa aí, dando uma fuçada aí em alguns sites, digamos assim, não muito indicados, vocês encontram versões do livro, tá? Cadê? Essa é a seção 5.3, pronto. Então, no livro, isso aqui é uma versão em espanhol. Aí ele fala aqui no exemplo resolvido, que é basicamente isso aqui, da questão
É esse aqui? Acho que era um exemplo resolvido. Basicamente é o princípio de purificação de um gás. Então, basicamente é passar um gás através de uma placa bem fininha de paládio. É paládio? É. Então, diz o seguinte: a purificação do gás hidrogênio por difusão através de uma lâmina de paládio foi discutida na seção 5.3. Calcule o número de quilogramas de hidrogênio que passa a cada hora através de uma lâmina de paládio com 6 milímetros de espessura que possui uma área de 0,25 metros quadrados e está a 600 graus Celsius. Considere o coeficiente de difusão de 1,7 vezes 10 a menos 8 metro quadrado por segundo. A concentração de hidrogênios nos lados a alta e baixa pressão de 2 e 4 kg de hidrogênio por metro cúbico de paládio e as condições de regime estacionários foram atingidas. Então, basicamente, o que é isso? Cadê? A gente sabe... Água. Então a gente sabe o seguinte, que o fluxo de difusão no regime estacionário é essa formulinha aqui. Então, vindo para cá, para cá. Então vamos ter fluxo, que é J, vai ser igual a quem? A massa sobre a área vezes o tempo. A gente sabe também que o fluxo vai ser igual a menos D, que multiplica dc dx. dc dx. Isso aqui de forma não infinitesimal, isso aqui pode ser menos D, variação da concentração sobre variação do espaço. Então, retirando os dados do problema, diz o seguinte, lendo de novo: a purificação do gás hidrogênio por difusão. Então, nós vamos ter uma lâmina que vai funcionar como sendo uma espécie de peneira. Essa lâmina é de paládio. Então, aqui tem o gás hidrogênio desse lado. Então, vamos empurrar esse gás através dessa lâmina. Essa lâmina tem 6 milímetros, é isso? Isso. Tem 6 milímetros de espessura e tem uma área de 0,25 metros quadrados. E tudo isso aqui está a 600 graus Celsius. E diz que nós vamos ter uma concentração, vamos chamar aqui de Ca, a 2 kg por metro cúbico de hidrogênio e um Cb 4 kg por metro cúbico de hidrogênio. Então, o que é que vai acontecer? E diz aqui que está no regime estacionário. Então, se a gente se lembrar da aula de ontem, no regime estacionário nós vamos ter essa variação de esse perfil
de difusão dentro do material. Então aqui eu vou ter uma variação de espessura, vou ter uma concentração inicial, uma concentração final e uma variação de concentração. Então a variação de concentração sobre a variação do espaço, ou seja, o gradiente aqui de concentração, ΔC sobre ΔX, vai multiplicar esse coeficiente, então aqui eu vou ter o fluxo de difusão. Lembrando aqui, se eu vou fazer Cadê? Aqui. Se a gente tinha lá, por exemplo, em qualquer canto, lá estudando física, temos um ΔX. Como é que a gente faz esse ΔX? Seria o quê? Alguém? Final menos inicial. Final menos inicial. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Opa. Eita, foi demais. Burro. Vindo aqui. Então, nesse caso aqui, a concentração final sempre vai ser menor do que a concentração inicial. Então, esse número aqui em cima vai ser o quê? Negativo, por isso que existe esse númerozinho de menos aqui. Então, sinal negativo indica que o fluxo se dá da direção decrescente do gradiente. Então, quando a gente faz o final menos o inicial, ou seja, o final sempre vai ser menor do que o inicial, isso daqui vai dar negativo, e esse resultado todo aqui vai dar positivo. Então, vamos lá. Opa. Então, o que quer saber do problema? Quer saber quanto tempo, qual é a massa, ou seja, qual a quantidade de hidrogênio que vai passar, é isso, por hora, que é a cada hora, através da lâmina de paládio. Então a gente sabe. Nós temos fluxo igual a massa A vezes T. O que é que nós queremos saber daqui? A massa. Temos a área? Temos. Temos o tempo? Temos, que é 1 hora. O que é que nós não temos? O fluxo. Mas quem é o fluxo? O fluxo é menos o coeficiente de difusão, que nós temos. Variação da concentração nós temos. Variação do espaço nós temos. Temos. Então daqui, deixa eu criar um pouquinho mais de espaço aqui para ficar melhor. Daqui a gente pode fazer de duas formas, aí vocês escolhem o que vocês acharem melhor. A gente pode igualar as duas equações, se for o caso. Tá? Então, pode dizer que MA vezes T é igual a menos D ΔC sobre ΔX. Aqui, tomando cuidado, tá? As unidades estão em segundos. Aí, uma hora tem quantos segundos? 3.600. 3.600. Muito bem. Então, substituindo aqui M, que eu quero saber, a área 0,25, já está em metro quadrado, vezes 3.600, vai ser igual a menos coeficiente de difusão 1,7 vezes 10 a menos 8, que multiplica variação da concentração, vai ser o maior, o menor menos o maior, 2 menos 4, sobre variação da espessura, vai ser de 0 até 6 milímetros, então fica 6 menos 0. Só que aqui milímetro tem que colocar vezes 10 a
menos 3 para ficar em metros, tá? Aí vocês fazem as continhas aí que eu acho que eu não fiz. Fiz. Fiz não. Aí qualquer coisa vocês façam as contas. Que aí vocês vão encontrar a massa em alguma coisa de quilogramas por hora. Dúvida como foi feito esse negócio aí? E só para tentar deixar claro o entendimento físico do que está acontecendo, tá? Então, estou forçando o gás hidrogênio a passar por uma lâmina de paládio, tá? Que é um metal. Então, à medida que eu estou forçando, então estou colocando aqui numa determinada concentração e aqui do outro lado está sendo uma concentração bem menor. Mas tudo isso aqui de forma constante dentro do material, ou seja, o gás está se difundindo de forma constante aqui, sem modificação com o tempo. Então, estou colocando uma determinada quantidade aqui do lado de fora e está saindo desse lado uma pequena quantidade proporcional à que entra. Então, aqui, nesse material, está tendo a difusão do hidrogênio dentro do paládio. E para isso, utiliza-se as leis, as equações de fluxo, e isso daqui que é a primeira lei de Fick. Dúvida nisso aí? Professor, só uma dúvida. A resposta que a gente vai encontrar não vai ficar em quilograma por segundo, não, já que você transformou tudo em segundo? Isso. Cadê a borracha? Mais alguma outra pergunta? Pra mim eu tinha feito a conta desse negócio. Professor, eu fiz aqui e deu 5,1 vezes 10 a menos 3. Eu não sei, deve ser alguma coisa por aí, deve ser pequenininho, tá? Eu não sei não quanto é a resposta. Mas qualquer coisa eu boto mais tarde, eu digo quanto é que é. Mais alguma pergunta aí? Vamos para a sétima. Se bem que é mais fácil levar tudo aqui para baixo. Diz o seguinte: uma chapa de aço com 2,5 milímetros de espessura. Então, de antemão, já está dizendo aqui que é aço e tem 2,5 milímetros de espessura. Está sob uma temperatura de 900 graus Celsius e sobre uma atmosfera de nitrogênio em ambos os lados. Então vamos imaginar aqui, de novo, faz de conta que isso aqui é um forno. Então coloca aqui uma chapinha de aço. Tem nitrogênio desse lado e nitrogênio desse outro lado. Deixou-se atingir a condição de regime estacionário. Então, estamos trabalhando no regime estacionário. O coeficiente de difusão do nitrogênio no aço a essa temperatura é... Então, coeficiente de difusão, D. D é 1,2 vezes 10 a menos 10
metro quadrado por segundo. E o fluxo de difusão, ou seja, J, foi determinado como sendo 1 vezes 10 a menos 7 quilograma metro quadrado vezes segundo. Sabe-se também que a concentração de nitrogênio no aço na superfície sob maior pressão, então, essa primeira concentração, 2 kg por metro cúbico. A que profundidade da chapa, seja um X qualquer, a partir deste lado de uma pressão mais elevada, cadê? A concentração será de 0,5 kg por metro cúbico. Então, deixando claro o problema. Tenho aqui uma chapinha e nitrogênio por todos os lados. Vamos colocar aqui uma chapa um pouco maior, só para, como se ela estivesse dividindo aqui o forno no meio. Então, tem nesse lado aqui uma pressão que estou empurrando nitrogênio para dentro dessa chapa de aço. Tá aqui a chapa de aço e a gente está jogando nitrogênio aqui dentro. Então, tem uma pressão muito grande aqui. Então, se a gente pegar aqui a chapa, o que é que vai acontecer com o nosso perfil de concentração? A concentração vai ser alta e à medida que vai entrando dentro da chapa, o que é que vai acontecendo com a concentração? Vai diminuindo até chegar num determinado ponto. Então, à medida que eu vou andando, o que é que vai acontecendo com os valores da concentração? Vai diminuindo. Então, o problema é saber qual é a distância dentro da chapa, andando aqui por dentro da chapa, ou seja, uma distância X, que a gente vai ter uma concentração de 0,5 kg por metro cúbico. Entenderam aí o problema? Estou empurrando nitrogênio dentro de um pedaço de aço. Esse átomo de nitrogênio ele vai andando. E, como o regime é estacionário, a cada espaçozinho, a tendência é que vá diminuindo a concentração. Então, está chegando num ponto qualquer. Aí quer saber, diz que nesse ponto qualquer a concentração é de 0,5 kg por metro cúbico. Aí quer saber onde é esse ponto. Entenderam aí o problema? Vou levar isso como, entender isso como sim. Então, o que é que acontece? Vou chamar aqui CA, CB, e aqui vamos chamar de XB. A gente sabe que o fluxo vai ser igual a menos D, variação da concentração, sobre variação do espaço. Temos o fluxo, 1 vezes 10 a menos 7. Vai ser igual a quem? Menos D. Quem é D? 1,2 vezes 10 a menos 10. Vezes ΔC, final menos o inicial. Então, 0,5 menos 2 sobre quem vai ser X? Ou quem vai ser a variação do espaço. Se a gente considera o início da chapa como sendo 0, estou chegando aqui no X, então o final vai ser X menos 0. Então faz aí as continhas. E para variar também não fiz. Tá? Mas está multiplicando aqui, esse negócio aqui vai dar positivo, passa para lá dividindo, para um dos meus igual para um dos extremos, então vocês vão encontrar um valor de X aí que eu não tenho a mínima ideia quanto é que é. Dúvida como foi feito isso?
Eu tenho, professor. Esse zero aí, não sei, esse 2,5 da chapa não tem que considerar em nenhum momento, não? O 2,5 é a espessura da chapa como um todo. Então, o resultado encontrado obrigatoriamente tem que estar entre 0 e 2,5. Então, como Ok, entendi. 2,5, então muito provavelmente vai ter deve estar mais ou menos, sei lá, não sei. Teria que só ver aí a... Aqui deu 1,8 Pronto, então é menos milímetros. mal que tá dentro, tudo dentro da chapa, tá? O extremo seria se desse maior do que 2,5. Dúvida aí como foi feito isso? Só aplicação de fórmula direta, sem muito... E aí, o que é que isso aqui, o que tem isso aqui com a prática, tá? Eventualmente, na prática, a gente precisa de que uma determinada peça tenha até uma determinada posição com determinada concentração ou de carbono ou de nitrogênio, a depender do tratamento. Então, aqui dá para a gente estimar, mas quando a gente for trabalhar lá no regime não estacionário, dá para estimar o tempo que levaria um determinado tratamento para que a gente obtenha uma determinada concentração em um determinado ponto. Então, por exemplo, eu quero fazer um tratamento de cementação. Então, para fazer um tratamento de cementação num determinado tempo e para chegar a uma determinada profundidade de carbono dentro da peça, eu vou precisar de tais parâmetros. E aí tem como a gente fazer os cálculos e chegar perto dos valores práticos. A outra questão agora, acho que essa era a 8ª, era? Que mudou aqui, bagunçou tudo aqui Essa última era a 8ª? Acho que essa era a 7ª. Isso, é a 7ª. Agora, 8ª. Essa 8ª aqui... Deixa eu só mudar o número aqui, senão eu vou ficar doido. Essa 8ª aqui diz o seguinte: uma chapa de ferro CCC, lembrando que o ferro pode ser CCC ou CFC, com espessura, com 2 milímetros de espessura, foi exposta a 675 graus Celsius a uma atmosfera gasosa carbonetante. Carbonetante quer dizer que é uma atmosfera rica em carbono, tá? Em um dos seus lados. E uma atmosfera descarbonetante do outro lado. Então, imaginando o seguinte. Tá bom? Tem aqui uma chapa. Aí aqui é rico em carbono. E aqui, pobre em carbono. Então, o que é que vai acontecer aqui? Desse lado, eu vou estar empurrando o carbono. Ou seja, estou empurrando carbono aqui. E desse lado de cá, o que está acontecendo? Eu estou retirando o carbono da peça. Então, ao invés de estar colocando de um lado, eu coloco e de outro eu tiro. Após atingir a condição de regime estacionário, o ferro foi resfriado rapidamente até a temperatura ambiente. As concentrações de carbono nas duas superfícies da chapa, ou seja, nessa superfície e nessa outra, foram determinadas em 0,015 e 0,068% em peso. Calcule o coeficiente de difusão se o fluxo é 7,36 vezes 10 a menos 9 kg por metro quadrado vezes segundo. Então, ele quer saber o fluxo. Minto. Ele quer saber o coeficiente de difusão. Imbecil. Isso aqui é D.
calcule o coeficiente de fusão D, sabendo que o fluxo vai ser igual a 7,36 vezes 10 a menos 9 quilograma metro quadrado vezes segundo. Diz aqui a temperatura, está igual em 675 graus Celsius. Diz o que mais? E diz a espessura. Então, 2 milímetros, que é 2 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a gente sabe que o fluxo vai ser igual a menos o coeficiente de fusão, ΔC sobre ΔX. Nesse caso, ΔX, nesse caso, ΔX vai ser os 2 milímetros aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está pegando de um ponto ao outro, nas extremidades, nas superfícies da placa, então vai ser esses 2 milímetros. Aí o problema é a variação de concentração. Por que o problema? A concentração aqui está em porcentagem. Então, o que é que a gente deve fazer? Converter essas concentrações em porcentagem para concentrações em quilogramas por metro cúbico. Então, vamos pegar aqui, dar mais espaço. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte artifício, tá? Então, a concentração de carbono vai ser igual a quem? Então, fazer para essa primeira concentração aqui. Então, a gente vai pegar essa concentração que está em porcentagem. Então, vai ser 0,0015 sobre. Aí, aqui vai repetir. Aqui é só do carbono, tá? Então, vai ser carbono, vai pegar essa mesma concentração, acho que eu botei um 0 a mais, né? Pronto, resolvido o problema. 0,015 dividido pela densidade do carbono, que é 2,25 gramas por centímetro cúbico, mais... Aí agora eu vou pegar aqui, tá? Esse valor menos 100, que vai ser a porcentagem. Isso aqui é a porcentagem de carbono. Então o restante, como ele está no ferro, o restante vai ser a porcentagem de ferro. Então vai ser 99,985 dividido pela densidade do ferro, que é 7,87 gramas por centímetro cúbico, e tudo isso a gente vai multiplicar por 10 a terceira. Então, recapitulando, isso aqui é a porcentagem de carbono, que a gente está fazendo aqui como se fosse uma espécie de média ponderada, tá? Então, tem a porcentagem de carbono, aí dessa porcentagem de carbono, divido ela pela a densidade do carbono. O restante, se isso aqui é carbono, o restante dos 100% é ferro. Então, pego o que sobra de ferro, divido pela densidade do ferro e multiplico por 10 a terceira. Aí encontro essa primeira concentração. Faço o mesmo procedimento para essa outra. Substituo aqui onde tem o ΔC, ou seja, vai ser essa menos essa daqui. Tem o X, é só encontrar o valor de D, está tudo multiplicando aqui, passa para o outro lado, dividindo. Eu também não fiz as contas, tá? Dúvida aí como foi feito isso? Nenhuma? Então vamos seguindo. Vamos entrar agora em regime não estacionário. Então diz o seguinte, isso acho que é que número? 9, né? Diz o seguinte, determine
o tempo de carbonetação necessário para atingir uma concentração de carbono de 0,3% em peso em uma posição a 4 milímetros da superfície de uma chapa ferro-carbono, contendo inicialmente 0,1% em peso de carbono. A concentração na superfície deve ser mantida em 0,9% em peso de carbono e o tratamento é conduzido a 1.100 graus Celsius. Utilize os dados da tabela abaixo. Agora lascou tudo, deu um nó na cabeça. Estava até entendendo o negócio lá, que era só pegar os valores, colocar numa fórmula, agora vem com 3 composições malucas aí. Então, de novo, isso daqui, quer dizer, de novo não, que é a primeira vez que eu estou falando, cai neste caso aqui. Segunda lei de Fick é o que rege o regime transiente, ou seja, há uma variação dos valores com o passar do tempo, tá? Ou seja, a concentração se modifica com o passar do tempo. Cadê esse negocinho aqui, tá? Então, para resolver problemas desse tipo, nós utilizamos condições de contorno de um gás se difundindo em um metal. E através dessas condições de contorno, a solução dessa equação diferencial de segunda ordem é dada por esta equação aqui, que é muito mais simples de se trabalhar. Deixa eu copiar ela aqui. Trazer para cá. Ela está bem aqui do lado, tá? No material de vocês. Fica maior. Então diz o seguinte, ou para entender o problema. Para variar, temos uma chapa. O engraçado é que todos os problemas são em chapa. Aí qualquer coisa na atividade que vai valer ponto eu vou colocar num tubo. Só por maldade. Então é o seguinte. Temos uma chapa. E diz o seguinte. Determine o tempo. Ou seja, eu quero saber o tempo. Quero saber esse trocinho aqui. Quanto é que vale isso? Necessário para atingir uma concentração de 0,3% em peso. Então, em um determinado ponto qualquer aqui nessa chapa, a concentração, vamos chamar aqui de Cx, vai ser 0,3%. E esse X, ele diz que é 4 milímetros. Então, determine o tempo de carbonetação necessário para atingir uma concentração de 0,3% em uma posição a 4 milímetros da superfície. Então, é aqui, se a superfície aqui começa aqui é 0, então esse espaçozinho aqui seria os 4 milímetros. Da chapa de ferro-carbono, contendo inicialmente, então, essa chapa foi colocada dentro nesse processo, ela já começou, ela já tinha 0,1% de carbono. Então vamos lá, vamos entender o problema. Então a chapa já tinha 0,1% de carbono. Coloquei essa chapa dentro de um forno com a atmosfera rica em carbono. E quero saber o tempo que vai ser necessário para a 4 milímetros distante da superfície a concentração de carbono passe para 0,3. E o problema me dá que a concentração do lado de fora, ou seja, a concentração na superfície, CS, vai ser de 0,9. Então, entenderam aí o que está acontecendo? Então, é o seguinte, tentando deixar mais claro ainda possível. Eu tenho uma chapa que tem uma concentração inicial de 0,1% de carbono. Eu quero que em 4 milímetros dessa chapa tenha 0,3.
e vou colocar esse negócio dentro de uma superfície carbonetante que vai me garantir do lado de fora da chapa uma concentração de 0,9. Então, do lado de fora aqui, eu vou deixar a concentração de carbono em 0,9. O que é que vai acontecer com esse carbono? Vai começar a entrar dentro da chapa. Só que a chapa já tem 0,1. Então, o que é que vai acontecer? Ou o que eu quero que aconteça? Eu quero que, passado esse tempo, em 4 milímetros tenha 0,3. Ou seja, eu quero saber o tempo que leva para chegar aqui em 4 milímetros e ter 0,3% de carbono. Então, como é que a gente faz isso? Nós temos aqui as concentrações. Se vocês olharem aqui, nós temos um CX, um C0 e um CS. Um Counter-Strike. Então, aqui nós vamos ter CX, C0 e CS. Temos o coeficiente de difusão, o D? Não, mas só que diz que o tratamento é feito a 1100 graus Celsius. E aí a magia da engenharia. O que é que nós temos? Tabelas. Então a gente sabe, deixa eu copiar também. Responde aí. Vai estar certo. É. Muito bem. Está respondendo certo. Então, cadê? Quero mais espaço. Adicionar Natal cursor. Bom, quem for ver isso depois vai ficar tudo doido. Então aqui tem a temperatura e a gente está no carbono se difundindo no ferro a 1100 graus Celsius. Então nós temos aqui o coeficiente de difusão. Então nós temos praticamente tudo. Então como é que a gente faz isso? Esse trocinho aqui, isso aqui é conhecido como função erro de Gauss. A tabelinha que a gente vai trabalhar, você tem uma integralzinha que faz essas continhas, tá? Mas a gente vai trabalhar de forma mais simples. Então, o que é que vai acontecer? Vamos substituir nesta equação os valores que nós temos. Aqui embaixo, isso aqui, nós temos esse negocinho aqui, ó, função erro, e temos aqui esse argumento aqui dentro do parênteses. Se a gente chegar aqui, nós vamos ter a função erro e um negocinho com z, e aqui nós vamos ter o z. Então vamos chamar tudo isso daqui, por enquanto, de z, tá? Só para facilitar. Então vai ser Cx menos C0 sobre CS menos C0 igual a 1 menos a função erro de z. Então, quanto é que vale Cx? Aqui uma outra coisa, tá? No problema anterior, a gente teve que converter as concentrações que estavam em porcentagem para não porcentagem. Aqui não tem esse problema, porque como é uma divisão, então anula-se a porcentagem nesse caso. Vai dar só um número normal. Então aqui vai ter, quanto é que vale Cx? É 0,3. Então aqui vai ser 0,3. Quem é C0? 0,1 sobre CS, que é a concentração na superfície, 0,9 menos 0,1
tudo igual a 1 menos a função erro de z. Então aqui fazendo a continha, dessa vez eu criei vergonha na cara e fiz. Então a função erro aqui, passando o tempo de um lado para o outro, tá? Pelas minhas contas, se eu não errei nada, recomendo vocês refazerem. Essa função erro deu 0,75. Só o que a gente está procurando? A gente quer o tempo. Para saber o tempo, a gente precisa saber quanto é que vale z. Que z é que vai ser igual a esse negócio que está dentro do parênteses. Então aqui nós temos uma tabelinha. Você está dando para todo mundo enxergar direito aí? Então a gente vai procurar um valor em que esta função aqui seja igual a 0,75. Então vamos procurar aqui. Então 0,67, 0,71, 0,74, 0,77. Então vocês concordam que o valor que a gente está querendo está entre esses dois aqui? A gente está querendo aqui 0,75. Só que ele não está aí. Então, o que é que a gente faz? Interpolação. Então, ficaria z e a função de z. Então, aqui 0,80. 0,80 é 0,7421. O 0,75 que a gente quer saber. Vamos chamar aqui de um y qualquer, tá? E aqui o 0,7707. E aqui dá 0,85. Então, por interpolação, esse menos o de cima, y menos 0,80, sobre 0,85 menos 0,80, igual a 0,75 menos 0,7421 sobre 0,7707 menos 0,7421. Fazendo as continhas aí, a gente chega que o y, a gente não chega em canto nenhum, que eu não sei quanto é que dentro. Eu não fiz a conta. Espera aí. Então vamos fazer aqui. Cadê a calculadora? Então vai ser 0,75 menos 0,7421. Não. Professor, se eu não tiver feito errado, deu 0,814. Pronto, confio em você. Arredondade já. 0,814, 14. né? Se eu não tiver feito errado, é isso. Fica sendo. É que eu tenho um valor seguinte que dá 1,6, então é por aí mesmo. Então encontramos aqui, por extrapolação, o valor desse novo z que a gente chamou de y. Então o que é que vai servir isso? Tudo que está dentro aqui do parênteses, esse negócio todo, ele vai ser igual a 0,814. Então, o que é que vai acontecer aqui? X sobre 2 raiz quadrada de dt vai ser igual a 0,814.
0,814. E aí, a partir daqui, é só encontrar o valor de tempo. Nós temos o valor da difusão, coeficiente de difusividade, está aqui, 5,3 vezes 10 a menos 11. Substitui, faz as continhas aqui, tem o valor do espaçamento, tá? Que é 4 milímetros, que aí tem que colocar em metros. Deixa eu fazer que fica melhor, botar aqui os valores, fica melhor para vocês entenderem. Só vou arrumar aqui mais espaço. Aquele negócio todo. X sobre 2 raiz de dt é igual a 0,814. Então, 4 vezes 10 a menos 3 sobre 2. É 4 mesmo, né? 4 milímetros? Passei direto aqui. É 4 milímetros. 2 vezes raiz. Aí 5,3 vezes 10 a menos 11. Vezes o tempo. É igual a 0,814. Aí é só fazer produtos meus igual a produtos extremos. Depois multiplica, divide. Para retirar a raiz, eleva tudo ao quadrado. Vocês vão encontrar o tempo. O tempo vai ser em segundos. E se quiser, dá para transformar em hora. Pelas contas que eu fiz aqui, não sei se está certo, tá? O tempo em horas deu 31 horas. Mas aí vocês confirmam. Então, o que é que acontece? Ou o que danado quer dizer isso daqui? Que nessas condições, teria que se esperar 31 horas para a concentração de carbono nessa posição de 4 milímetros passar de 0,1, que foi o original, para 0,3. Entendido aí como foi feito o negócio e entendido o processo físico. Dúvidas? Estou seguindo. Vamos para responder só essa última e deixo uma sem responder para vocês se divertirem. Acho que essa é a 10ª, né? É sim, é a 10ª. Diz o seguinte: uma liga ferro-carbono CFC, contendo inicialmente 0,55% em peso de carbono, foi exposta a uma atmosfera rica em oxigênio e virtualmente isenta de carbono, a temperatura de 1325 graus Kelvin, que equivale a 1052 graus Celsius. Sob essas circunstâncias, o carbono se difunde da liga e reage na superfície com oxigênio da atmosfera. Ou seja, a concentração de carbono na superfície é mantida em 0%. Esse processo de esgotamento de carbono é chamado de descarbonatação. Então, aquele negócio lá, tá? Se a gente coloca carbono dentro de uma peça metálica, principalmente no ferro, a gente aumenta a dureza superficial desse ferro, no caso que aí já se transformou em aço. Então aumenta a dureza, quanto mais carbono, mais duro fica o material. Então a gente tem um processo inverso que é a descarbonatação, ou seja, eu posso retirar carbono de dentro do material, de dentro do ferro. Então esse processo de descarbonatação, eu estou retirando carbono
do ferro. Aí a pergunta é, em qual posição a concentração de carbono será de 0,25 após um tratamento de 10 horas de duração? O valor de D a 1325 Kelvin é 4,3 vezes 10 a menos 11. Então, no problema anterior, o que foi que aconteceu? A gente estava colocando carbono para dentro do material. Nesse problema agora, o que é que está acontecendo? A gente está retirando carbono. Então, o processo de resolução é muito similar à questão anterior. Então, nós vamos retirar os dados do problema. Droga. Então, concentração inicial, ou seja, a concentração inicial de carbono é 0,55% em peso. Está exposto a uma atmosfera rica em oxigênio, virtualmente isento de carbono a temperatura. Então, T não vai ser muito útil, porque já dá o valor aqui, já dá o valor aqui embaixo, tá? Então, mas só para deixar marcado, Kelvin. Sob circunstância do carbono se difunde e reage com a superfície de oxigênio, ou seja, a concentração na superfície, CS igual a 0%. Em qual posição, ou seja, X, a concentração de carbono, CX, 0,25. Após um tratamento, tempo de 10 horas, vamos transformar aqui em segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos, então 10 vezes 3.600, então o tempo vai ser igual a 36.000 segundos. O valor de D já foi dado, então a gente sabe que... Cadê? Quanto equivale CX? 0,25 menos C0, 0,55 sobre CS 0 menos C0, 0,55 igual a 1 menos função erro. Vou colocar aqui o Z de novo, tá? Porque a gente vai encontrá-lo novamente aqui. Então, 0,25 menos 0,55. Se eu fiz certo o negócio aqui, essa função erro de Z deu 0,45. Então, se a função erro deu 0,45, a gente vai na tabela. Deixa eu fazer esse negócio aqui de novo, que acho que eu não... Bom, vamos aqui. É que só com uma casa decimal vai ficar bem legal. 0,45. Então a função erro deu 0,45. Então aqui eu tenho 0,42, aqui eu tenho 0,47. Então vocês concordam comigo que está entre esses dois valores aqui? Então do mesmo jeito... fazer um curso de caligrafia da próxima vez. Então, quais são os valores? É 0,40. 0,45. E a função de Z vai ser 0,4284 e 0,4755. Estão vindo para cá. A gente tem aqui Z
e a função erro de z. Então aqui vai ser 0,40. O yzinho que a gente usou do mesmo jeito, 0,45. Aqui 0,4284, 0,45. Faz de conta que são 5, tá? E aqui 0,4755. Então, extrapolação, y menos 0,40 sobre 0,45 menos 0,40 igual a 0,45 menos 0,4284 sobre 0,4755 menos 0,4284. Aí faça as continhas aí que eu também, para variar, não fiz. Aí a gente encontra o valor de y, que esse valor de y se refere a o valor daqui de z. Então, nós estamos querendo saber, nesse caso específico, quanto equivale x. Então, vai ficar x, que multiplica 2 vezes o coeficiente nós já temos, o tempo 3.600, ou 36.000, melhor dizendo. Isso aqui tudo igual a y. É só fazer a continha. Encontra o valor de x. Não é feito errado de novo, dá 0,423. O x? O y. Pronto, o y. 0,423. Confiamos em você. Aí é só substituir, encontra os valores de x. Então, ó, o que é importante aqui na questão de difusão? A gente tem que saber que para que ocorra a difusão de um elemento no outro, nós precisamos ter, primeiro, espaço vazio. Para ter espaço vazio, nós conseguimos ter com aumento da temperatura, que é a criação das lacunas. Criação das lacunas e com temperatura nós damos energia para os átomos se movimentarem. Então, a questão da difusão vai ser importante nos tratamentos termoquímicos, principalmente para a questão de endurecimento de aços. Para a formação de ligas, nem tanto, porque aí normalmente quando a gente vai fazer o processo para fazer uma liga, normalmente a gente utiliza um alto forno. No alto forno a temperatura, normalmente os metais estão derretidos, então a questão da difusão nos líquidos não segue muito bem essa questão aqui dos sólidos, viu? Se torna mais fácil. Então a gente derrete o material e faz a mistura lá. Então a gente utiliza isso para fazer basicamente em tratamentos termoquímicos. Importante, todos os problemas que vocês forem pegar normalmente vai se resolver, principalmente tanto na questão da primeira lei de Fick, na segunda lei de Fick, a aplicação simples das equações, tá? Não tem muita coisa diferente disso não. Eventualmente, se vocês forem estudar, em alguns problemas, o coeficiente de difusão, o D, ele é variável em relação à temperatura, tá? Então, vai ter em algumas tabelas esse D vai estar tabelado, em outras você não vai ter, mas aí você tem uma equação exponencial que diz qual é o valor de D, e aí é só calcular em relação à temperatura. A atividadezinha que vai valer nota vai ser totalmente baseado nessa lista aqui, tá? Então vai entrar lá para vocês como um questionário. Vocês respondam essa lista que é para valer a presença. Aí vocês me mandam. E aí o questionário é o que vai valer nota. Aí lembrando como é que é. Essas atividades que eu passo e vou corrigir em sala vai valer 2 pontos. E o questionário, os outros 8 pontos, tá? Então, o questionário vai ser tudo em cima da lista, tá? Da lista e eventualmente algumas perguntas que vai estar lá nos slides ou nos livros lá que passei lá para vocês darem uma olhada. Alguma dúvida até aí nesse negócio?
Eu vou disponibilizar a aula. Aí qualquer coisa, quem não viu pode dar uma olhada nas correções, e quem quiser ver depois só para fazer a lista de exercícios também vai estar disponível. Alguma pergunta? Nenhuma. Cadê? Professor, Oi. onde é que o senhor vai colocar o questionário? O questionário eu devo colocar ainda hoje para vocês entregarem até terça-feira. Ok. Tá? Aí eu vou colocar, deve ter 2 ou 3 tentativas, para caso o cigarro esteja com maluquice, porque o cigarro, vez ou outra, fica meio louco no final de semana. Que basicamente, se falta energia, não tem ninguém lá para reiniciar o servidor. Então eu vou deixar um tempo um pouquinho maior. E na segunda-feira a gente começa com propriedades mecânicas. Dúvidas? Perguntas? Então, meus caros, mais uma vez,